Nós celebramos o quarto domingo do tempo da Quaresma e em duas ocasiões a igreja veste o róseo, que significa a alegria na expectativa da celebração do seu mistério de amor. São duas ocasiões. No terceiro domingo do Advento, essa alegria misturada com expectativa é por conta que se aproxima o Natal do Senhor, do seu nascimento, e portanto é aquela alegria radiante porque Ele vai nascer. E nesse tempo de Quaresma, nós estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor, e o quarto domingo, ele já representa, está próxima a celebração da Páscoa, está próxima a celebração da ressurreição, desse Deus que nos readquiriu em seu amor e que nos fez propriedade sua, filhos e filhas muito amados. No entanto, essa alegria não pode consistir na penitência que está acabando, mas ela tem que ser na coroação de um retiro que causou transformação em nós, para que vivamos de fato a vida que o Senhor tem para nós. Perceba uma coisa: o plano de Deus a meu respeito, a seu respeito, a respeito de toda a criação, não é um plano de condenação. Deus não criou nada para que desse errado, é ou não é? Ele não ia fazer uma obra pensando, já que vai dar tudo errado, eu vou deixar esse povo decidir de qualquer maneira, e eu não vou estender minha mão, não, pelo contrário. Deus vai dizer o versículo mais famoso das Sagradas Escrituras, que nós meditamos aqui, João 3,16. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, é um plano de salvação. No entanto, essa salvação de maneira concreta em nossas vidas, ela conta com a nossa compreensão de que somos sujeitos. O que significa? É você quem protagoniza a sua história, e somos pessoa. Pessoa é um ser de relação, e como ser de relação, nós somos responsáveis pelas atitudes que assumimos. O que significa que, por mais que Deus seja misericordioso, as consequências diretas das nossas ações boas ou ruins implicam consequências. Está claro, sim ou não? Por exemplo, Deus perdoa e é misericordioso, sim ou não? Mas você vai ter que colher as consequências dos seus erros, é ou não é? Quando você diz no convívio de casa uma palavra atravessada, talvez na correria, talvez não seja uma atitude primeiramente ruim, ou seja, consciente, nós chamamos de pecado grave, mas uma imperfeição da nossa personalidade. Tem um povo que é mais bravo, sim ou não? Eu, se pegar um no contrapé, eu tenho que confessar depois. Porque às vezes a gente fala primeiro e pensa depois, não acontece isso? E depois, é fácil reatar, sim ou não? Não, filho, tem um povo que ele guarda no coração, e para destilar aquilo demora. Isso é uma consequência direta, certo? Se estamos na luz, vivemos uma vida iluminada, e essa vida na luz é vida com Jesus. Se vivemos distante dele, longe da luz, ficamos nas trevas. E as trevas, com consequência, traz consequências ruins. Na primeira leitura, o autor de Crônicas, ele explica o projeto da criação de Deus, logo no começo do livro. Depois ele vai, à luz da fé, interpretando o momento que ele está vivendo. E aí está a chave de leitura que você tem que assumir a sua vida. Sabe por quê? Se nós olharmos a nossa vida simplesmente com as somas, os fatos históricos, dá uma desanimada, sim ou não? Ô, gente, quantos erros, né? Quanto erro de percurso, quantos muitas vezes até arrependimentos por não voltarmos a vida na palavra. Só que Deus, Ele vem em direção ao ser humano para que se recomeça, e essa consciência que o povo assume. O que acontece? O exílio da Babilônia, já expliquei para vocês algumas vezes. Se você perguntar para um judeu do século passado qual foi o momento mais triste da sua história como povo, certamente eles vão dizer que foi o Holocausto. De fato, uma das maiores tragédias da humanidade, e portanto aquilo marcou muito o povo, a dizimação que eles sofreram, né, do seu povo. Mas antes do Holocausto, que já foi algo doloroso, né, extremamente doloroso, se você perguntasse para qualquer judeu qual é o momento mais triste da sua história, com certeza ele diria sem hesitar o exílio da Babilônia. Porque tem uma grande diferença. Por exemplo, nós temos sonhos, sim ou não? Sejam eles quais forem, desde de realidades materiais, espirituais, transformação que nós sonhamos. Uma coisa é você nunca ter recebido, uma coisa é você receber e perder. É muito mais doloroso. Deus concede terra,
descendência, um povo abençoado, mas eles se distanciam de Deus e a consequência é o exílio. Tanto que eles explicam, que o povo se perdeu em infidelidades. Aí vem Nabucodonosor, leva o povo exilado, e eles ficam por 70 anos, e dentre tantas coisas, é para pagarem uma consequência de pecado. Porque assim, naquela época, se você tiver curiosidade, leia Levítico 25, se você era alguém que nasceu no Reino do Sul, e portanto, a região de Judá, a cada 7 anos havia um jubileu. O que significava isso? O povo estava lá por 6 anos, e o 7º ano era um ano de descanso da terra e descanso do povo. Mas por ganância o povo nunca observou isso. Caso você tivesse nascido em Edom, uma região já lá na região do norte, você tinha esse jubileu depois de 7 vezes 7, 49 anos, o ano 50, era um ano de descanso da terra, descanso do povo, e consequentemente a libertação dos escravos, sobretudo aqueles que ficaram escravos por dívidas que não conseguiram honrar e portanto foram adquiridos pelo seu credor como moeda de troca em relação àquilo que fizeram. Nessa época o povo era tudo perdoado, mas o povo não observava certinho isso. E por isso Deus manda o povo para o exílio e fala: vão ficar 70 anos por conta do desvio de conduta, para que vocês voltem. Mas em nenhum momento Deus quis condenar o povo. Olha que salmo bonito: que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, não me lembrar, se não for você, Jerusalém, minha única e minha grande alegria. Deus não tem um projeto de condenação, mas Ele se utiliza desses momentos de dor para que nós retomemos o coração para Ele. Você percebeu que muitos de nós voltamos para Deus quando estávamos num momento de maior sofrimento? Sim ou não? Só que depois você percebe que Deus é fundamental, e quer no sofrimento, quer na alegria, você permanece. E não é que Deus te mandou, entenda uma coisa: Deus não manda sofrimento para ninguém. Vocês sabem disso, né? Tem um povo que tem uma imagem de Deus assim: nossa, a vida aqui está muito em paz, vou mandar logo um tormento. Ô gente, não é assim. Mas Deus se utiliza disso, desse momento que nós mesmos criamos por conta do nosso distanciamento dEle, para comunicar a salvação. Não é que se você vir para Deus, não vai passar nenhum momento difícil, não vai ter dificuldade, não vai ter momentos dolorosos, não vai ter situações difíceis. A grande diferença é que a partir do momento que você assume como o Senhor da sua história, da sua vida, é Ele que toma as rédeas contigo. E não mais nós com a nossa cabeça dura, fazendo simplesmente aquilo que nós achamos que tem que ser feito, como aconteceu com o povo. E é forte isso. O pessoal pediu o povo cantar, e eles falam: mas como é que a gente vai cantar? Como é que eu vou louvar a Deus se eu vivo longe da promessa, se eu vivo num contexto de deserto? E Deus dá essa resposta, dizendo que Ele jamais vai se esquecer do povo. E portanto o grande apelo de Deus hoje, nessa primeira leitura, é essa: interpreta a sua vida à luz da fé. Interpretar a vida à luz da fé é interpretar o passado na perspectiva do Senhor, o presente na perspectiva dEle, e o seu futuro naquilo que Ele espera de cada um de nós. Isso é fundamental, gente. Sabe qual que é a grande paz e espírito que aquele que vive em fidelidade caminha? É quando alguma coisa dá errado, ele sabe que não é por conta do distanciamento dele, mas é alguma consequência. A pior coisa, quando estamos distantes e não temos essa fidelidade, não caminhamos em vitória com o Senhor, nós ficamos perdidos porque não sabemos o que está acontecendo conosco. E Deus espera que hoje nós demos esse passo convicto em direção a Ele, independente da situação que estamos vivendo. Porque o Evangelho é muito claro. Repito, Deus enviou seu Filho para salvar, não para condenar. Mas olha, Ele vai implicar uma atitude. Aqui, se você tiver curiosidade, ele é o texto todo, é aquele discurso do Senhor com Nicodemos, que dentre tantas coisas fala do novo nascimento, mas tem um aspecto que passa despercebido se você não estiver atento. Jesus, quando conversa com Nicodemos, está de noite. Pode ter vários sentidos. À noite pode explicar que Nicodemos está distante do Senhor, como pode dizer que também que ele é um fariseu zeloso, que ele estuda a Bíblia mesmo, as Sagradas Escrituras, mesmo de noite. Ou também pode expressar, dentre tantas coisas, situações, talvez um cuidado, um zelo, de não ser identificado como alguém que está com Jesus. Mas aqui à noite é um sentido figurativo a mostrar que quando estamos distante do Senhor, estamos nas trevas, porque estamos distantes da luz. E crer no Senhor é o que nos aproxima dessa luz e nos distancia das trevas. E sabe o que é interessante? Eu não sei como que estão os banheiros nossos hoje, mas eu lembro que em casa tinha a luz do banheiro, bem lá na minha infância, e tinha aquela luz fluorescente, não tem aquela luz mais forte? Você percebeu quando você liga aquela lâmpada lá, aparece um monte de buraco na sua cara? Sim ou não?
Porque está exposto à luz. O caminho do Senhor, quanto mais próximo você está dele, você se reveste de humildade. Porque mais próximo da luz, você consegue enxergar melhor suas falhas. Aquilo precisa ser transformado. E portanto você caminha no processo de transformação. Não pense você que caminhar com Jesus vai te tirar da realidade. Pelo contrário, vai te inserir nela de maneira própria e vivendo com um propósito. E algo que precisa estar muito claro para nós hoje. O amor do Senhor para nós é um amor até exagerado. Lembra que alguns domingos atrás nós meditávamos, e eu vou retomar aqui de novo, Abraão que vai na região de Moriá, sobe ao monte para sacrificar Isaac. Perceba o paralelo. Ele pegou o seu filho unigênito, ou seja, o seu primogênito. Ele poupa Isaac de Abraão, mas não poupa seu próprio filho por amor de nós. Esse é o amor de Deus por nós, por cada um de nós. Mas deixa eu dizer uma coisa: as suas obras, as minhas obras, não são capazes de comunicar a salvação para nós. A dinâmica de mérito não existe na vida do cristão. Olha, não há nada que eu faça, nada que você faça, que me coloque em condição de exigir algo para Deus por conta dos meus méritos. As obras para nós cristãos, elas não são critério de salvação, elas são consequência da salvação. Ela não é critério para que você viva o senhorio de Jesus, mas ela é uma consequência de quem já assumiu o senhorio de Jesus. E você faz, não por aquilo que você vai receber, não porque necessariamente tem uma promessa de bênção, de fato tem, mas pelo cumprimento do propósito que está ali. E olha, o que Deus quer de cada um de nós, não é nada na dimensão material. O que Deus quer é um lugar de honra, lembra semana passada, no qual nada é capaz de competir com o amor dele por nós. E Deus tem sacudido esse nosso coração para que entendamos isso. Eu vou te dizer, não é um trabalho fácil. Você vai percebendo ao longo da caminhada quantos apegos existem em nós, quantos locais de comodidade nós já entramos e temos dificuldade de sair. Quanto mais se aproxima do Senhor, mais vai ficar claro isso. Não sei se vocês já assistiram o filme de Santa Teresinha de Lisieux. É um filme até antigo. E chega um momento que Santa Teresinha tem uma crise de fé. Ô gente, se Santa Teresinha, uma vez já no Carmelo já, ela vai se confessar, e o padre fala alguma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas já ouviram. Ele fala: Teresa, você nunca teve um pecado mortal. Olha isso. Não teve um pecado mortal. Sabe o que é pecado mortal, não é? Matéria grave, você sabe que é grave, você tem consciência da gravidade, liberdade, você vai lá e faz. Isso é pecado, nunca teve nenhum. E ela vai até a superiora e fala, olha, acho que eu talvez não tenha vocação, eu não consigo ser aquilo. Ela fala: Teresa, calma, você é uma pessoa muito simples, e a simplicidade é uma das consequências daqueles que estão próximos de Deus. Simplicidade não é ausência de coisas, é ausência de complicações de um coração que já conseguiu se confiar em Deus, que não precisa de tantas coisas, porque já tem Deus como o seu tudo, o seu Senhor. E aí que está o grande ponto. E por que é importante? Semana passada eu toquei brevemente no mérito, explicando para vocês a questão na vida financeira. Nós não podemos materializar, mas está muito confuso isso na vida do cristão, gente. Você percebeu que a gente começa a fazer umas obras boas, e nós achamos que necessariamente Deus precisa colocar-nos numa redoma na qual nada nos atinja. Olha, tem promessa de bênção para quem faz caridade, sim ou não? Sim ou não? Deus não fala? Dentre tantas coisas, quem faz caridade, Deus vai cobrir. Ela cobre uma multidão de pecados, vai dizer que quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Tem várias promessas, mesmo quando se fala a respeito do dízimo, a consagração ao Senhor, os celeiros cheios e tudo mais. Mas tem um ponto que nós muitas vezes esquecemos. Se você ler Malaquias, ele fala: o povo até estava ofertando, até de maneira generosa, mas Deus fala, olha, no capítulo 1, que se fechasse as portas do templo e parasse de queimar o incêndio do meu altar, porque vocês ofertam mais errado. Deus jamais está falando para oferta material, ele aceita o ofertante. O que Deus nega em Caim não é oferta, é o ofertante. O que ele acolhe de Abel não é oferta, é o ofertante. Porque Deus olha a honra que lhe é prestada e não a dimensão material. Isso precisa estar claro, gente. Porque o que nós fazemos é pela graça. Não me atrai o favor de Deus simplesmente porque eu faço algo. Nós não temos um Deus pragmático que meramente está olhando os atos exteriores. Ele está olhando a verdade do nosso coração. E digo mais,
Se no seu coração, quer quando você for fazer alguma atitude caritativa, se for para ser visto, aconselho, não faça. Se você for ofertar um dia e a sua preocupação for material, não for onde está para Deus, repito para você, não faça. Mesmo se você for dizimar e sua preocupação for material, não faça, porque Deus não olha para isso. Deus olha para a honra que lhe é prestada, e a definição de honra é uma distinção, é uma deferência que nós colocamos a Deus em primeiro e não em outros lugares. Eu estou dizendo que é para você parar de fazer caridade? Sim ou não? Sim ou não? Que a sua oferta não significa nada? Que o seu dízimo não significa nada? Não. Estou falando o seguinte: o plano de salvação de Deus, eu tenho que fazer porque eu amo. Eu faço a caridade ao mais próximo porque eu amo tanto a Deus, e não espera sentir não. Esse tempo de confissão dos atendimentos, sabe qual que é a maior confusão que o povo tem? Padre, eles falam, eu até tenho vontade de ser mais caridoso, mas eu não sinto vontade. Eu falo, mas nem eu. Você sente, sim ou não? Toda hora? É fácil? Sim ou não? Pode falar. Claro que não. Mas você faz por quê? Porque é princípio, porque é valor. Muitas vezes acolher, você sabe que... Quem aqui conhece pessoa difícil? Levanta a mão aqui, ó. Você que não levantou já sabe, né? Alguém está suportando você mais do que precisa. Uma das obras de misericórdia é suportar pessoas difíceis, sabia disso? Uma das obras de misericórdia é você falar, Senhor, eu sei que o Senhor está nessa pessoa, mas a chatice está escondendo, mas eu vou achar, em nome de Jesus. E você faz pelo Senhor que está ali, e não pelos méritos da pessoa. Consegue entender? É o senhorio de Jesus que está em jogo. Para encerrar, sabe o que exemplifica muito isso? Já disse para vocês algumas vezes. Todo mundo aqui já participou de uma festa de aniversário, sim ou não? Quer saber uma coisa que eu sempre fico com vergonha? O povo canta parabéns. Eu nunca sei a reação que eu tenho que ter. É ou não é? Porque o povo espera muita felicidade, eu não consigo comunicar isso a maioria das vezes. Vai ter espanto. Mas, quando se vai cortar um pedaço de bolo, tem um exemplo, se eu já contei e repetir, vocês escutam de novo, porque faltou algum detalhe talvez. Uma vez eu fui no aniversário, a senhora fazia 94 anos. Faz um tempo já. Você imagina que Deus já levou agora uma senhora, uma santinha. Aí estava a família inteira reunida, sabe? A família inteira, aquelas mulheres matriarcas, sabe? Aí chegou no primeiro pedaço de bolo, eu com 70 quilos mais magro, sem barba, um pouquinho diferente. Falei assim, mãe, para que vai o primeiro pedaço de bolo? E eu no canto, eu falei assim, para ele. Eu nem sabia quem eu era, gente. Aí ela falou assim, não mãe, aquele é outro menino. Não, é para ele. Aí ganhei o ódio de todo mundo da família aquele dia e recebi o primeiro pedaço de bolo. O primeiro pedaço de bolo tem o mesmo gosto do resto do bolo, sim ou não? É o mesmo bolo. Ah, mas o primeiro é diferente, é ou não é? Tem pai e mãe que se o pai recebe ou não recebe, chora. O pai já fala, dá para sua mãe para não arrumar problema esse primeiro pedaço de bolo, para ficar tudo certo. Porque primeiro pedaço é o da honra, é o da distinção. Deus não quer que você entregue o bolo todo para ele, gente. Que é o primeiro. O que você vai fazer na caridade? Sentindo vontade ou não? Vai e faça. Faça por amor a Ele. Honra a Deus com isso. Quer dizer mais, a sua quaresma, todos aqui fizeram alguma penitência material, sim ou não? Parar de comer algumas coisas. Eu estou com as minhas testemunhas aqui, né? Para estar se esforçando. Eu perdi alguns quilos, não parece, mas estou perdendo. Só que é o seguinte, se a sua renúncia não reverter em caridade, para que serve, gente? Para que você para fazer simplesmente uma reparação de bens? Não. Sabe o que você faz? Viu quando você gastava com aquilo que você parou? Dá aos pobres. Consagra numa obra de caridade. Fala, Senhor, me privei disso, para que alguém de repente tivesse uma coisa melhor. Talvez não precisa ser grandes banquetes não, mas se você ajudar para algumas pessoas, gente, é muita coisa, sim ou não? Para que Deus não perca essa consciência. Isso é dar o primeiro pedaço para Deus. Isso é honrá-lo. E é essa honra que Deus espera que tenhamos dele. Portanto, já encerrando, pense no seu coração, qual tem sido a oferta da sua vida? Eu te dei apenas um exemplo material, só para te explicar. A matéria não é critério, ela é expressão da minha fidelidade, do meu reconhecimento dele. Ela precisa ser como que a coroação de uma obra. Senhor, aqui materialmente está aquilo que eu já assumi na minha vida, o Senhor como Senhor, e é por isso que eu honro. E para de viver essa mentira. Ai, mas eu já faço tanto. Não, gente, Deus é sempre em primeiro.
quando Ele for o primeiro em sua vida, em todos os aspectos, materiais, espirituais, moral, na sua vivência familiar, a vida entra em ordem. Por isso, para de criar um Cristo simpático que você tem vivendo. Para de criar uma espiritualidade que não te traz transformação. Para de procurar uma palavra que apenas resolva a sua circunstância, mas não resolva a sua vida. Porque um dia Ele nos olhará. Já parou para pensar nisso? Como é que o Senhor vai te olhar na eternidade? Ele vai te olhar. Você que é pai e mãe sabe que quando você olha para o seu filho, algo revive em você, ou não é? Se você fica um tempo distante, imagine quando o Senhor olhar para você. Você vai enxergar um amor tão grande ali. E a única coisa que Ele vai querer perceber em você é o que você teve de amor nessa vida. Lá em Mateus 25, lembra? Eu tive fome e você me deu de comer, tive sede e me desse de beber. Eu estava preso e você foi me visitar, estava enfermo e você foi emprestar socorro. É isso que Ele vai olhar para nós. Ou seja, esse Senhor é o que vivemos dele, servindo a Ele. E não está distante da sua vida, no seu trabalho, na sua família. É lá que você precisa viver essa salvação. É de maneira concreta. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Se o seu coração está distante de Deus hoje, volta para Ele. Talvez você já está adentrando num tipo de pensamento no qual já não há mais salvação, já não há mais transformação. E Deus está te afirmando, dizendo que não há nada que possa impedir que a mão dele chegue até você hoje. Esse tempo de conversão, de transformação, revisite a sua história, a sua vida, as suas escolhas, as suas atitudes. No final das contas, é tudo entre nós e Ele, o Senhor. Peça por essa graça de caminhar em vitória, de caminhar na conversão, na transformação da sua vida.